Provérbios, capítulo 5, versículo 1. Filho meu, atende à minha sabedoria, a minha inteligência inclina o teu ouvido, para que guardes os meus conselhos e os teus lábios observem o conhecimento. Porque os lábios da mulher estranha destilam favos de mel, e o seu paladar é mais suave do que o azeite. Mas o seu fim é amargoso como o absinto, agudo como a espada de 2 gumes. Os seus pés descem para a morte, os seus passos estão impregnados do inferno. Para que não ponderes os caminhos da vida, as suas andanças são errantes, jamais os conhecerás. Agora, pois, filhos, dai-me ouvidos, e não vos desvieis das palavras da minha boca. Longe delas seja o teu caminho, e não te chegues à porta da sua casa, para que não des a outros a tua honra, e não entregues a cruéis os teus anos de vida, para que não farte a estranhos o teu esforço, e todo o fruto do teu trabalho vá parar em casa alheia. E no fim, venhas a gemer no consumir-se da tua carne e do teu corpo, e então digas: como odiei a correção, e o meu coração desprezou a repreensão, e não escutei a voz dos que me ensinavam, nem aos meus mestres inclinei o meu ouvido. Esta é a palavra de Deus para o povo de Deus, a igreja de Deus diz amém. Pode sentar-se, por favor. Como de costume, você recebeu o resumo da pregação, junto com o informativo, e pode acompanhar, e isso ajuda a fixação dos pontos que nós queremos aos irmãos comunicar. O título da mensagem é Como Deus nos protege daquilo que é fácil, mas perigoso. É uma pregação sobre tentações. Os irmãos mesmos vão me ajudar agora na introdução da mensagem. Levante a mão todos os que moram em apartamento. Uau! Explosão demográfica. Fique com a mão em pé. Fique com a mão erguida, por favor. Se o seu apartamento está acima do 1º andar, continue com a mão em pé. Ok. Continue com a mão erguida se você tem crianças em casa. Ok. Se você tem crianças em casa, mora em apartamentos, a sua janela tem rede de proteção? Se não tem, pode abaixar a mão. Ok, muito obrigado. Por que a gente coloca a rede de proteção na janela? Ora, pastor, que pergunta. Nós sabemos muito bem a resposta. Eu lembro do primeiro apartamento onde morei com a Ana Luísa, recém-casados. Era um prédio de cerca de 9 andares, se eu não me lembro equivocadamente. E um dia, saindo de casa para a igreja, tinha um menino que morava no último andar do prédio, que ele se vestia sempre de Homem-Aranha. Ele estava fazendo uma manobra muito perigosa, apesar da rede de proteção. Não vou falar detalhes para não inspirar ideias erradas em ninguém aqui. Mas o menino estava vestido de Homem-Aranha e fazendo algo perigosíssimo na rede de proteção. Quando nós amamos, nós protegemos. Eu dirigi a pergunta para quem mora em apartamento. Mas se você mora em casa, ok? Se você mora em casa, a sua casa tem alguma forma de proteção, alguma forma de segurança que você coloca lá? Deixa eu ver. Mora em casa, proteção, tem segurança, alguma coisa de segurança na sua casa? Obviamente sim, pode abaixar a mão. Quem ama, protege. A proteção é uma forma de demonstração de amor, nem sempre bem recebida, é verdade. Quando você tira a faca da mão de uma bebê, ela fica feliz ou triste? Obviamente triste. Chora, ela achava aquilo tão bonito, tão brilhante, tão especial. Eu estou citando algo que aconteceu lá em casa hoje de manhã. Você tira a faca da mão da criança, ela não fica feliz. Nem sempre bem recebida. No entanto, sempre, invariavelmente, a proteção a qual eu estou me referindo, a proteção razoável, a proteção reta aos olhos de Deus, sem exagero, sem nenhuma constrição da vida alheia, é uma demonstração e até mesmo um fruto do genuíno amor. Vamos entender esse texto? Os inimigos da Bíblia dizem, esse texto é a prova de que a Bíblia coloca as mulheres numa posição inferior. Você não viu as coisas que falou das mulheres nesse texto? Os inimigos da Bíblia usam esse texto para dizer e retratar a Bíblia de maneira maligna e distorcida. Contexto. Normalmente ajuda a entender as coisas. O contexto é o seguinte: Salomão, que provavelmente escreveu ou organizou, compilou o livro dos Provérbios no finalzinho da vida, muito preocupado com o filho que haveria de sucedê-lo, o nome dele, Roboão, escreve tanto o livro dos Provérbios quanto o livro dos Eclesiastes como sendo o seu testamento espiritual.
Ele tinha sido o homem que Deus dotou de uma sabedoria inigualável, ao mesmo tempo cometeu loucuras incompreensíveis, injustificáveis até por certo ponto de vista, mas esses livros indicam que ao término de sua vida ele veio a se arrepender, reconhecer que o que fez era pecado, era transgressão, era ofensa contra Deus, e agora ele olha para o seu filho e vê preocupado que o filho era muito parecido com o pai, então ele tem medo de que o filho venha a fazer algumas das loucuras, das sandices que viu Salomão fazer. Então agora ele escreve, uma das áreas que ele apela ao seu filho é com relação à vida moral, sim, porque ele reconhece o grave perigo que isso representa, e esta informação é suficiente para dirimir a oposição dos inimigos da palavra de Deus quanto a este texto. O texto, porém, nos mostra que a palavra de Deus é tão viva e eficaz, é tão poderosa, que estes princípios, conquanto, escute-me bem, originalmente direcionados a uma específica área de falha e queda na vida de muitas pessoas, estes princípios aplicam-se a praticamente todas as tentações que nós enfrentamos. Não está no seu resumo, mas ouça isso aqui. Uma revista cristã levantou as 10 tentações que cristãos comuns enfrentam e mais dificilmente lutam contra. Número 1, materialismo. 2, orgulho. 3, egoísmo. 4, preguiça. 5, ira, amargura. 6, tentação sexual. 7, inveja. 8, gula. Gula. Eu acho que eu perdi os números aqui. 6, tentação sexual. 7, inveja. 8, gula. 9, mentira. Não são 10, perdão, 9. 8, gula e 9, mentira. Se você for habilidoso em interpretar a mensagem que eu quero passar para você, você terá sabedoria para aplicar estas proteções e estes princípios bíblicos a todas as áreas que representam desafio para nós. A primeira proteção que Deus em amor nos dá, o conselho de pessoas verdadeiramente sábias. Provérbios 6:20 diz, filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixes a lei de tua mãe. 1 Coríntios 15:33 que diz, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Quando nós interagimos com pessoas, convém sermos muito seletivos sobre com quem nós vamos interagir, quem serão as pessoas mais próximas a nós, o que salienta uma coisa que já foi declarada deste púlpito dezenas de vezes: é impossível viver a vida cristã sozinho. Imagine que um cristão, aliás, imagine, essa é uma moda do nosso tempo, viver a minha vida cristã por mim mesmo. Eu estou bem com Deus, eu oro, eu leio a Bíblia, eu vou hoje na plenitude, domingo que vem eu vou na outra igreja, no outro domingo eu vou na outra, e alguns domingos eu fico em casa, afinal de contas a gente precisa de descansar na vida, Deus também quer que a gente descanse. Ou então não tem essa variação, eu vou todo domingo na plenitude, chego 18h35 e termino assim que o pastor termina de orar, eu levanto e vou embora. Não vou em pequeno grupo, não participo de escola bíblica dominical, não conheço quem senta à minha frente, atrás de mim, à minha direita, à minha esquerda, eu estou indo lá para Deus, para Deus. Veja quanto na Escritura Sagrada, meu irmão querido, trata dos nossos relacionamentos. Leia as cartas de Paulo e veja o quanto ele se preocupa com a forma como os cristãos convivem uns com os outros e que convivam bem. E que pratiquem os princípios da fé cristã. Você pode fazer muitas coisas sozinho, o YouTube está cheio de vídeos sobre como consertar isso em casa que está quebrado sozinho, sobre como trocar isso que pifou sozinho, mas não dá para viver a vida cristã sozinho. Ouviríamos maus conselhos então, conselhos que falam o que queremos ouvir, conselhos que nos dizem para fazer aquilo que já queremos fazer. Afinal, que tipo de diálogo é mais interessante? Quando a pessoa concorda com você ou quando discorda de você? Particularmente quanto às coisas que queremos, que cobiçamos, que desejamos. O que mais gostamos é quando alguém nos diz, vai, você merece, faça mesmo, é seu direito. Ah, como gostamos dessa massagem. A palavra nos diz,
para filtrarmos primeiro quem são as pessoas que vão nos aconselhar. Pessoas verdadeiramente sábias. Como saber se a pessoa é verdadeiramente sábia? Não é difícil. Basta você submeter a 2 simples testes. Teste 1. O que essa pessoa fala é bíblico? Está conforme a palavra de Deus? Você dirá, eu não conheço a Bíblia o suficiente para aplicar esse teste. Então, terminando o culto, entre rapidinho na escola bíblica dominical. E todos os dias pegue a sua Bíblia e leia. Número 1, teste 1. O que essa pessoa fala, a forma como ela fala da vida, as coisas que ela diz que gosta, as ideias que ela demonstra por meio das suas palavras, são bíblicas ou são mundanas? Teste 2. A forma como essa pessoa vive, o resultado da vida dela, o seu convívio doméstico, a forma como ela procede nessa e naquela situação, precisa conhecer, é claro. A forma como essa pessoa vive é bíblica. Está conforme a palavra de Deus? Se você submeter 2 testes, a fala bíblica e a vida bíblica, você está diante de uma pessoa sábia. E se você achar uma pessoa sábia segundo Deus, claro, todos nós estamos crescendo, mas se você achar uma pessoa sábia segundo Deus, cola nela. Cola nela. Peça a ajuda dela. Deus nos protege por meio destas coisas. Deus nos protege por meio da repreensão desagradável de ouvir. Deus nos protege por meio do confronto que às vezes chega a doer. Deus nos protege por meio destas coisas. É a tela de proteção que Deus, por amor, coloca para que os seus filhinhos não deem de si, às vezes, de achar que vão voar e pulem da janela. Não. Deus coloca uma proteção. Proteção 1, o conselho de pessoas verdadeiramente sábias. Proteção número 2, a ordem de fugir da tentação. Fugir é uma ordem bíblica. Porventura tomará alguém fogo nos seus seios sem que suas vestes se queimem? Ou andará alguém sobre brasas sem se queimarem os seus pés? Provérbios 6, 27 e 28. Para Timóteo, Paulo escreve o seguinte em 1 Timóteo 6, 11. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas. Pastor, fugir é coisa de gente fraca. Fugir é coisa de gente fraca. Quando nós olhamos para a tentação, qualquer uma delas, nós somos fracos. Foge, a Bíblia diz, foge dessas coisas. Você verá que há algo muito humilde nesse sentido no nosso próximo ponto, mas de antemão, a ordem de fugir da tentação, que você praticará diariamente com a ajuda do Espírito Santo, na prática do seu seguir o Senhor Jesus todos os dias, é porque você reconhece que não é difícil cair. Você olha para uma grande tentação, ou para um grande escândalo, vamos pensar num grande escândalo, você diz, isso não aconteceria comigo, isso não aconteceria comigo. Já pensou dessa forma? Já foi tentado a pensar dessa forma? Não precisa balançar a cabeça, não. Nós somos tentados a pensar dessa forma. Nós olhamos para a tragédia, para o escândalo, para o pecado na vida de outra pessoa e pensamos, puxa, como isso pode ter acontecido com tal pessoa? Graças a Deus, eu estou longe do perigo. Se alguém pensa que está de pé, você notou que ele foi tão inteligente que ele não escreveu se alguém está de pé? Ele não escreveu isso. Ele disse, se alguém pensa que está de pé, foge destas coisas. Cuide para que não caia o texto de Coríntios, o texto de Timóteo, foge destas coisas. Não foi o que José fez quando estava na mão da mulher de Potifar? Fugiu. E as palavras dele foram palavras tão maravilhosas. Ele disse, como eu poderia pecar contra Deus? Número 3, para ser vigilante, olha que interessante esse ponto. Para ser vigilante, seja humilde. Reconheça que você pode cair. E também quão perigosa e envolvente a tentação pode ser. Nós vamos aplicar, você aplicará, eu aplicarei em meu coração, a descrição da mulher adúltera de Provérbios a qualquer tentação da vida. De uma forma ou outra coisa chega a nós da mesma forma, com fala suave. Os lábios da mulher estranha destilam favos de mel e o seu paladar é mais suave do que o azeite.
com uma aparência atraente. Não cobices no teu coração a sua formosura, nem te prendas nos seus olhos. Um olhar convidativo. Não cobices no teu coração a sua formosura, nem te prendas nos seus olhos. Olha, eu repito, a forma habilidosa de entender esse texto aqui é a gente aprender a aplicar isso a qualquer tentação da vida. A gula. Vamos pensar no pecado da gula, tão comumente praticado, tão infrequentemente confessado. A gula é uma fala suave, aquele prato cheiroso que se coloca ali, aquela abundância de comida na sua frente. A gula tem uma aparência atraente. Oh, não precisa nem aplicar, já está na cara. A gula tem um olhar convidativo, isto é, atrai o nosso desejo, excita, estimula a nossa cobiça. Vamos continuar aplicando. Você pode aplicar isso à gula, pode aplicar à ira, pode aplicar à mentira, pode aplicar à amargura, pode aplicar até à preguiça. A vida inconsequente, isto é, a ideia de você romper com qualquer temor de consequência, vou falar disso daqui a pouco. Para que não ponderes os caminhos da vida, as suas andanças são errantes. A ignorância específica quanto às coisas de Deus, para que não ponderes os caminhos da vida. Quantas são as pessoas que pecam aqui no uso do cartão de crédito? Vai numa loja, ai que coisa maravilhosa. Não, eu não peco porque eu não tenho limite, se eu tivesse limite eu pecava. Os coraçõezinhos lá no aplicativo, né? Testemunham contra nós. Nossa, que camisa bonita. Nossa, que estojo legal. E assim a gente vai. Pensamos em consequências nessa hora? Pensamos em agrado. Pensamos em ter. Pensamos em quanto aquilo ali faz os nossos olhos brilharem. O nome disso é inconsequência. Sabe aquela coisa que você precisa ensinar para a criança, você precisa ensinar para o adulto, aquela perguntinha assim, você quer isso ou você precisa disso? Isso é uma coisa que você precisa ou uma coisa que você quer? Ah, como é difícil responder essa pergunta para a gente mesmo. A maioria das coisas são coisas que a gente quer, irmãos. Queremos porque achamos bonito, queremos porque achamos legal, queremos porque não estamos gratos ou valorizando aquilo que temos. Vale aquele lema de John Wesley, sobre o trabalho ganhe tudo que puder, sobre as despesas poupe tudo que puder, e sobre a benevolência dê tudo que puder. Anotou aí? Ganhe tudo que puder, guarde tudo que puder, não gaste, doe, dê, ofereça, oferte tudo que puder. Vamos prosseguir. Número e ignorância quanto às coisas de Deus. Imaginar que essas coisas não estão ligadas ao Senhor ou aos propósitos do Senhor para a nossa vida. F, disponibilidade no sentido de facilidade. Como é fácil, quando a tentação vem sobre nós, parece que todas as portas se abrem. Alguém pensaria, Deus deve estar abençoando esse caminho. Letra G, o aspecto provocante, que enfim revela a malícia do nosso coração. Que triste. Letra H, a esperteza. Provérbios 7:10. Uma mulher lhe saiu ao encontro com efeitos de prostituta e astúcia de coração. Não pecamos quando estamos agindo com humildade. Não pecamos quando estamos agindo com simplicidade. Não pecamos quando estamos agindo de maneira reta de coração. Pecamos é quando a gente tenta ser esperto mesmo, não é verdade? Letra I, a inquietação, a vida instável. Nós poderíamos entrar em mais pormenores. Constantemente insatisfeito, constantemente inquieto, sempre indo de um lado para o outro, nunca encontrando quietude, calma. Provérbios 7:11 diz, estava alvoroçada e requieta. Vamos aplicar isso à ira? Eu falei que esses princípios se aplicam a todas as nossas tentações. Como é que a pessoa fica quando está irada? Meus irmãos, talvez você já tenha visto alguém, acho que você não conhece a experiência. Há duas opções, não é?
Ou a gente fala, ou a gente cala. Dos dois jeitos a gente pega com a ira. Quando a gente fala o que não deve, no tom que não deve, fazendo de maneira totalmente sem amor e de uma maneira nada igual ao Senhor Jesus Cristo. Fala. E quando a gente cala na ira, também a gente vai encalando e vai enchendo de amargura o nosso coração e vai guardando tudo. Tem uma pasta todinha com o nome daquela pessoa, com tudo guardadinho, tudo que falou, tudo que fez, tudo que disse. Eu lembro de tudinho, está tudo aqui. Tem uma gavetinha do ódio, não é? O arquivo da memória da amargura. Isso causa essa inquietação, alvoroçada e irrequieta. Vamos ver as próximas para que a gente prossiga. Letra J, ousadia, destemor, indiscrição. Eu vou ler o texto que está aí todinho, 7, 13, 14, versículo 16 e 17. A mulher adúltera chegou-se a ele, é Salomão escrevendo para o seu filho, chegou-se a ele e o beijou, com face impudente. Impudente. O que é impudente? Está igual a estultícia de domingo passado, hein? Ah, pastor, essa é fácil, pergunta uma difícil. Impudente, falta de vergonha na cara. Bem traduzido. Com face impudente lhe disse, sacrifícios pacíficos tenho comigo. Hoje paguei os meus votos. O que ela está dizendo para ele é, eu acabei de sair do templo. Eu acabei de adorar a Deus, eu ofereci ofertas e sacrifícios a Deus, eu estou saindo do templo agora. Mas o que ela diz em seguida? Já cobri a minha cama com cobertas de tapeçaria, com obras lavradas, com linho fino do Egito, já perfumei meu leito com mirra, aloés e canela. Ela está dizendo, meu quarto é chique, rapaz, você precisa ver, é cheiroso. Essa indiscrição chama-nos a atenção, a sua hipocrisia, sacrifícios pacíficos tenho comigo, o seu apelo. Vamos aplicar? Não aplicarei a nenhuma tentação específica, aplicarei a todos nós em particular. A gente tem uma área de nossa vida em que sabemos que estamos desagradando o Senhor. Mas aí a gente pensa, mas eu vou ao culto domingo 9 horas, e às vezes eu chego 9h15, mas 9 horas. Eu fico para IBD, eu nem vou embora quando o culto acaba. Eu dou uma oferta na igreja, volto à noite, até quarta-feira de vez em quando eu venho. Então, certamente que a minha vida espiritual está mais ou menos razoável, certamente que Deus, de alguma maneira, está satisfeito, contente comigo, afinal de contas. Você percebe que esse pensamento é a semente da hipocrisia espiritual? Percebe isso? Faz sentido para você? Esse jeito de pensar é a semente do farisaísmo plantada dentro do nosso coração. A gente reconhece. Serei muito pessoal para que você ore por mim. Outro dia, infelizmente, reconheço, já pedi perdão para todo mundo lá em casa, fiquei impaciente. Fiquei impaciente, infelizmente. Passou o dia, quando eu fui deitar na cama, a minha consciência buzinou e disse assim, não vai confessar o pecado, não? Eu ouvi essa pergunta na minha consciência, não vai confessar o pecado, não? Eu estava pronto para dormir, meu irmão, sem confessar o pecado que eu cometi. Prontinho, sem confessar. Semente de hipocrisia dentro do meu coração. Quando puder, ore por mim. Eu preciso acelerar o passo, permita eu pular a letra M, porque seria um pouco mais complexo. Veja o diagrama na página seguinte, a proteção número 4 de Deus para nós. Olhe um pouco para as consequências do pecado. Como o pecado se vende? Ele se vende assim, ó, o ganho é desse tamanho e a perda é pequenininha. Como as coisas realmente são. E a sua experiência confirma o que a Bíblia revela. Que quando nós deliberamos, queremos transgredir, o ganho é ó. Mas as consequências são desse tamanho.
Não pense que consequência é castigo de Deus, tá? Anota aí o que eu estou te falando. Consequência não é castigo. Consequência nem disciplina de Deus é. Consequência é o desdobramento natural, inevitável, da nossa transgressão. Vem a repreensão divina? Vem. A repreensão divina pode inclusive vir no meio das consequências, como pode vir também a parte delas. Via de regra, a repreensão divina vem primeiro pela palavra boa e santa do Senhor, porque o interesse de Deus nunca é pisar em nós. O interesse de Deus, ele é tão cheio de amor por nós, que o interesse dele é sempre o de nos recuperar. As consequências nem sempre são, a maioria das vezes são desdobramentos naturais, que você terá de administrar, escuta, que você terá de administrar mesmo depois de Deus ter perdoado. O perdão de Deus remove a culpa, o perdão de Deus restaura a comunhão, mas não apaga as consequências. Algumas consequências que o texto fala: infâmia. Infâmia, e nós podemos até aprender, como muita gente vive hoje, sem se preocupar com o que os outros pensam. Não se preocupe em alguma medida, não precisa se preocupar mesmo não, mas se preocupe sim com o nome de Jesus, do qual você é portador. Infâmia, se vão pensar de mim que eu sou pecador, estou chegando à conclusão óbvia. Mas se pensarem mal de meu Salvador por causa de mim, tem um problema muito sério aí, que eu preciso resolver. Letra O, morte. E em alguns pecados a morte natural é uma consequência. E em alguns pecados, ou de todos os pecados, excetuados aqueles que nós pedimos o perdão de Deus em Cristo Jesus, o pecado sempre leva à morte, o salário do pecado é a morte. Pobreza material, há pecados que arruinam a gente. Pobreza espiritual ainda pior. Mágoas contra outros, mágoas da própria vida, foi o texto que nós lemos de Provérbios 5:11. E no fim, venhas a gemer, no consumir-se da tua carne e do teu corpo. Você está percebendo que este assunto que nós estamos tratando aqui hoje de manhã é um assunto sério para Deus? É sério. Deus coloca várias proteções para nos poupar e proteger. Infelizmente para nós, quantas e quantas vezes nós menosprezamos as proteções de Deus, arrancamos as telas de proteção que Deus coloca, uma após a outra. Letra R, castigo certo e severo. Castigo das consequências, castigo das pessoas prejudicadas quando nossos pecados atingem outros. Existem pecados, eu queria que você me ouvisse com muita atenção agora, é tão importante o que eu vou dizer. Existem pecados, e em particular pecados sexuais, escute bem, que Deus diz que vai vingá-los. Está aí 1 Tessalonicenses 4, versículo 6. Destas coisas, o Senhor é o vingador. Esse texto fala sobre isso, sobre a vida moral dos crentes. Capítulo 4, versículo 1 a 13. Fala sobre a vida moral. O versículo 6 diz: destas coisas, o Senhor é o vingador. 1 Tessalonicenses 4, 6. Proteção número 5. Deus apontando os nossos olhos, Deus nos dizendo: busque a satisfação que Deus tem para você. Bebe a água da tua fonte, das correntes do teu poço. É muito conhecida a frase de John Piper, que eu quero citar aqui. O pecado tem poder sobre nós, persuadindo-nos, convencendo-nos de que obteremos mais felicidade caindo no pecado do que dizendo não a ele. O poder da tentação é o prospecto de maior felicidade. Essa frase do John Piper. O poder da tentação é o prospecto de maior felicidade. Aplique isso à ira. A Bíblia manda perdoar, você diz: não quero. A Bíblia manda limpar o seu coração de mágoa, você diz: não quero abrir mão, não quero, porque existe um prazer maldoso nesse sentimento ruim contra outra pessoa. Ah, você fez comigo, não é seu cachorro, você vai ver.
O caminho de Deus é que Ele nos proporcionará uma paz maior. Direi mais, Ele nos proporcionará um prazer maior. Não no nosso cronograma apressado, provavelmente não. Mas Ele nos oferecerá algo melhor do que aquilo que o pecado obteria pelas suas próprias mãos. Proteção número 6. Lembre-se que Deus está vendo. Provérbios 5, 21. Eis que os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor. Estão perante os olhos do Senhor. E Ele pesa todas as suas veredas. Alguns de meus irmãos aqui, que são crentes mais antigos, ou de família crente há mais gerações, certamente se lembram do quadro evangélico chamado Os Dois Caminhos. Lembra-se desse quadro? Alguns de vocês se lembram. Muitas casas cristãs tinham, algumas ainda têm esse quadro. É um quadro que mostra dois caminhos de vida. Um pela porta larga, cheia de gente convidando. Se você quiser, eu te mando essa imagem. Manda mensagem no WhatsApp que eu te mando. É uma porta larga, cheia de gente convidando. E reflete muito o jeito de pensar do final do século XIX, né? Porque você tem o caminho largo, e à esquerda tem assim, bar. À direita tem cassino, né? Cheio de lugares que, casa de danças, que pensava-se que crentes não frequentaria. Em alguma medida eu não discordo não, mas esse é outro assunto. Do outro lado você tinha a porta estreita. Tinha à frente uma pessoa chamada o evangelista, convidando as pessoas para entrarem. E o caminho era estreito, tortuoso, difícil, cheio de dificuldades. Mas no final do caminho largo, o quadro mostrava, no final do caminho largo estava a destruição, o inferno. E no final do caminho estreito estava o céu, a Nova Jerusalém, toda douradinha, pintada lá. E aí quando você via aquele quadro, acho que alguns de vocês estão revendo a imagem aqui enquanto eu estou descrevendo. No alto você tinha um símbolo, não confunda esse símbolo, era um símbolo muito comumente usado para Deus no passado, muito comumente usado para Deus no passado. Você tinha um triângulo dourado e um olho dentro daquele triângulo. Não tem nada de Egito, não tem nada de Nova Era, não tem nada dessas coisas. Esse era um símbolo muito frequentemente usado no passado para representar Deus. A ideia é uma só: Deus está vendo. Deus está vendo. Deus vê os seus pensamentos. Deus vê os sentimentos do seu coração. Deus vê suas ações. Deus vê. O que você falou da pessoa A, talvez ela não ficou sabendo. Você falou ali com a B, né? Como dizia o Ariano Suassuna, eu gosto de falar mal das pessoas pelas costas delas, porque falar na frente não tem graça nenhuma. Mas Deus ficou sabendo. A lembrança de que Deus está vendo deve inspirar em nós temor, reverência, seriedade. A grande lição: Deus vê os nossos caminhos, inclusive melhor do que nós, e tem grande compaixão de nós, por ver quanto sofrimento trazemos aos outros, e cada um de nós a si mesmo, por causa dos nossos pecados. Veja como é grande a misericórdia de Deus. Ele nos dá um Salvador em Jesus. Glória a Deus por isso. Perdoa os nossos pecados. Ele nos dá um auxiliador no Espírito Santo. Ele nos dá direção na verdade da Bíblia. Ele nos dá ajudadores nos irmãos. Ele nos dá recompensas hoje e eternamente. Se o quê? Se o ouvirmos. Tolice, de verdade, e quase incompreensível se a gente pensar bem, é preferir ouvir a tentação do que ouvir o Senhor. Que Deus nos ajude e nos abençoe em nome de Jesus.